Porque assim, se você for parar pra pensar, gente, 300 quilômetros, pelo amor de Deus, tem hora que você olha, vocês não vão nem de carro. Eu me propus a todas as provas acima de 200 quilômetros que eu fizer, eu tatuar. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. E hoje, um dia muito especial, porque nós vamos ter essa conversa, esse bate-papo com a nossa querida Luciana Aragão. Lu, só para constar, qual medalha que você vai falar? Então, eu vou falar dessa aqui, ó. 300 quilômetros. Só isso? Não. Só isso. Meu pai do céu. Então, ó, senta na cadeira, tem muita história pra gente ouvir, tá bom? Caríssimos amantes da corrida, se inscrevam no canal para que essas entrevistas continuem acontecendo, para que a gente continue compartilhando conhecimento, aprendizagem e muita diversão. Valeu? Esse é o recado Pangaré para vocês. Eu te conheço tem pouco tempo, né? Quando você esteve aqui em Campos, a gente pôde conversar um pouco pela primeira vez. Depois a gente, né, foi trocando algumas mensagens aí pelas redes sociais, mas tem muita gente que não te conhece. Quem que é a Luciana Aragão dentro do esporte? Então, adorei o convite, já quero agradecer aqui de entrada, agradecendo. Meu nome é Luciana Aragão, eu sou contadora de formação, trabalho numa empresa de engenharia e sou atleta de corrida. Comecei em 2008 com corrida de rua, com o objetivo de fazer o teste físico da Polícia Federal. E aí não parei mais. E, na verdade, os 2,4 km da Polícia Federal eu nunca consegui fazer. Porque não teve o concurso, acabou não tendo na época o concurso, eu continuei correndo e fui aumentando a quilometragem. Então, eu ainda preciso correr 2,4 km. E aí, quando que você teve a sua primeira participação em corrida? Porque você estava treinando para esse teste, não aconteceu, você foi participar de alguma corrida. No meio desse caminho, uma amiga minha começou a correr e ela começou a fazer as provas de rua aqui. Eu falei, gente, eu acho que eu consigo fazer também. Porque eu já estou correndo mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, eu acho que eu vou conseguir. E aí a minha primeira prova, eu trouxe a minha primeira medalha também. Que legal. Foi essa aqui, ó. É o circuito das estações Adidas, de 5 quilômetros. Aí, ó. Minha primeira prova. Bacana. E aí terminou como esse dia? Você terminou e falou assim, caramba, que legal, ou não vou mais fazer. Não, adorei, porque assim, como eu estava começando, eu não tinha muita noção assim do que era. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu consigo fazer 5 quilômetros em mais ou menos 1 hora. Aí depois eu conversando com essa minha amiga, ela falou, não, você vai fazer em menos. De repente uns 40 minutos, por aí. E por fim eu fiz em 27. Então eu saí de lá me achando, assim. Bem demais, né? Mas já foi, assim, muito legal. Como eu já vinha correndo há um tempinho, eu já estava gostando, porque é uma atividade gostosa, assim, na rua, ao ar livre. Eu corria na academia também, mas eu gostava muito de correr ao ar livre e tal. E aproveitava um dia bonito de manhã para ir correr e tal, e enfim. E aí, depois que eu fiz essa prova, é outra vida, depois que você faz uma prova, sabe? Porque uma coisa é você correr até com seus amigos e tal, mas de repente você olha assim na largada, aquele monte de gente, é uma vibe super gostosa e tal. Então, assim, adorei. Saí dali já querendo me inscrever para a próxima. Foi muito legal, muito legal. Quais foram as maiores distâncias que você já percorreu? Então, a maior distância que eu já percorri em prova é a da minha medalha. Foram 300 quilômetros, né? A prova chama Desafio 300 e essa foi a maior distância que eu já corri. Mas eu já corri provas de 250, de 135 milhas, que são 217 quilômetros. Já fiz de
Na verdade, 100 quilômetros do El Cruce, que são 3 dias, Sim. e fecha em 100, e já fiz 160. Então, assim, eu realmente me sinto muito à vontade nas outras distâncias, né? Tanto que eu falo, e realmente, assim, o meu objetivo são as provas acima de 200 quilômetros, que eu me sinto, assim, extremamente à vontade para fazer. E quando você descobriu isso? Então, quando eu comecei, com essa história de eu começar a correr e gostar, eu fui para uma assessoria. E nessa assessoria, quando eu comecei, eles pediram alguns exames e um deles foi aquele teste ergospirométrico. Sim. E nesse teste deu uma aptidão para longas distâncias. Eu não entendo bem assim o teste, mas enfim, falava que eu era muito resistente. Nessa assessoria tinha uma moça que na época estava treinando para maratona. Eu falei, olha, deve ser esse negócio, que é longa distância, maratona. E aí, por fim, eu comecei a correr, treinar também, mas acho que mais um ano eu comecei a treinar para maratona, porque aí eu fui seguindo os passos devagar, de fato. Eu fiz os 5, depois eu avancei para os 10, 21, maratona, e aí comecei a treinar para maratona off-road. Ok, não era longa distância ainda, mas o tempo de prova já era muito acima do que a gente faz no asfalto. E eu percebi que aquilo ali para mim era confortável, eu não tinha dificuldade com o tempo, né, de ficar tanto tempo. E assim eu fui evoluindo. Por fim, eu conheci a BR-135, que é a prova mais, assim, a prova tradicionalíssima no Brasil, acho que foi... Eu posso estar falando bobagem, mas acho que foi a primeira prova de longa distância que teve aqui. Ela já vai completar agora 15 anos, enfim. A prova que a gente chega na ultramaratona, e eu cheguei na ultramaratona através dela. Quando eu vi aqui, eu falei, que é isso, gente? Esse pessoal correndo 135 milhas? Isso não existe. Esse pessoal, sabe, é todo maluco. E aí, pra gente se situar, todas essas provas que você já fez foram em Minas Gerais. Na verdade, é o seguinte. Elas acabam passando entre estados. A BR-135, ela pega São Paulo um pedacinho e Minas. Certo. Né? A UAI, ela é toda em Minas. A maior parte, vamos dizer assim, né? O maior trecho da prova, todas elas que eu fiz foram em Minas, sim. E a história dessa medalha aí? Você já tinha feito os 250... Essa medalha foi quando? 2019? Foi ano passado. Foi 2019. Foi 2019. Então, essa prova, ela é da Ultra Runner Eventos, que é uma organizadora que eu gosto muito de fazer as provas deles, porque eu falo que as provas deles foram feitas para mim. É exatamente do jeito que eu gosto. E essa prova, a primeira edição dela foi só de convidados. A organização convidou alguns atletas e foram desafiados para fazer os 300 quilômetros. Nesse ano, foi em 2017. Certo. Eu fui na prova como apoio de um amigo meu. Quando terminou a prova, ele me desafiou. Que amigo, hein? Amigo da... é isso, hein? Amigão. Então, assim, você... eu não sei se vai mudar alguma coisa, mas a princípio você só pode participar se for desafiado por um atleta que já fez a prova. Entendi. No caso, eu fui desafiada por um pioneiro. E aí, falei, não, acho que eu vou. Minas, prova maravilhosa e tal, 300 quilômetros, 300 quilômetros, porque eu quero passear nessas estradas e tal. Vou me divertir. Me planejei para poder realmente fazer a prova em 2018. Só que eu tive alguns problemas pessoais e não consegui confirmar a minha participação em 2018. Mas eu já vinha treinando um pouco para ela. Quando eu vi que não ia dar, eu falei, beleza, vamos em 2019. Comigo tem tempo ruim, não, a gente para de treinar aqui, vamos treinar mais para frente um pouquinho, ok. Aí, quando eu vi que de fato ia dar tudo certo para 2019, eu comecei a treinar. Então, assim, foi um período muito legal, porque, na verdade... como eu já tinha experiências anteriores, e eu já tinha feito, em 2018, algumas provas longas, eu treinei, do final de, meados de 2018 para frente,
eu treinei para essa prova, porque ela aconteceu em março. Eu já tinha uma carga de treino muito grande do ano. Então, os treinos foram específicos, mas eles não foram muito longos, né? Porque senão eu ia chegar cansado numa prova de 300 quilômetros. E era uma coisa nova, ok, eu já tinha feito, sei lá, 4, 5 provas acima de 200. Tá, mas são 300 quilômetros. E, de certa forma, como eu já estou acostumada a essa loucura dessa quantidade de quilômetros, o corpo ele meio que já resolve na hora que lá está muito complicado, né? Você está lá no meio do nada, o seu corpo ele já sabe que vai ser ruim o tempo inteiro, assim, vai ser demandado para ele o tempo inteiro. Eu gosto, mas o corpo não. E eu estou puxando aqui na memória que a Caminhos de Rosa, que estava lá para ajudar o nosso amigo Roberto, você ganhou, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa acumulada, na verdade, né? Então, o meu treino já foi, assim, bem específico. Ele não foi leve de forma alguma, mas não foi muito longo, assim. Eu não fazia distâncias super longas e tal. Na verdade, eu precisava manter aquele condicionamento que eu já tinha dos treinos das provas anteriores até chegar nela, né? E assim foi. E um outro detalhe, como o canal é Corrida Consciência, eu gosto sempre de lembrar a questão da assessoria, né? No seu caso, era o Zé Virgínio, né? Sim, eu sou aluna dele até hoje, né? A gente está junto desde 2011, 2012. Porque Zé Virgínio, para quem não conhece, é técnico da Seleção Brasileira de Ultra Trail. Então, o aluno não está sendo assessorado por qualquer pessoa, não. Eu já venho treinando com ele e a gente pensa exatamente isso, né? A importância que é ter esse apoio dele, né? Porque é uma demanda muito grande, né? Pro corpo como um todo. Pessoal, tá gostando da entrevista? Segura aí que tem muita coisa bacana ainda para você ver. Mas antes disso, se você puder, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Eles também querem ver essas entrevistas, eles também querem aprender sobre corrida. Não guarde o conhecimento só para você. Faça igual a gente aqui no canal. Compartilhe conhecimento para agregar mais valor à sua corrida. E aí você faz, caramba, vou fazer uma prova de 300 km. Como que foi a sua rotina de treinos, assim, de semanal, por exemplo? Porque você trabalha, né? Você falou, você trabalha. Não é a pessoa que faz assim, não, vivo do esporte de ultra trail. Não. Né? Inclusive, se eu não trabalhar, eu não posso ir. Lógico, a gente tem o investimento financeiro nisso aí tudo também, né? Sim. Como eu ia em 2018, eu já vinha me preparando, assim, mentalmente. Quando não deu, ok. Aí, quando foi em 2019 que eu fiz a inscrição, eu falei, nossa, lá vou eu, gente. Aí você começa a lembrar, eu falei, nossa, eu reclamei tanto quando eu terminei aquela prova de não sei quanto, nossa, eu vou fazer o dobro dela e tal. Mas aí eu treino, a gente fez esses treinos dessa forma que eu disse, né? Já pensando em tudo que eu já tinha treinado anteriormente. Então eu treinava corrida 3 vezes por semana. Durante a semana, treinos leves, assim, um pouco... Na verdade, eu fazia um pouco, inclusive, de intervalado durante a semana. E no final de semana, normalmente no domingo, eu fazia um treino um pouco mais longo. No total, assim, dos meus treinos, a maior quilometragem que eu fiz foram 50 quilômetros para essa prova. Num treino, E às vezes pode ser um pouco mais, dependendo de como você veio, né? Como eu vim já de outras, eu fiz 50 quilômetros, foi a minha maior quilometragem nesses treinos para essa prova. É bom você falar nisso, né? Porque às vezes todo mundo pensa, poxa, como é que você treina para uma prova de 300 quilômetros? Deve ter feito 100 quilômetros, 200 quilômetros, várias... Não, o longão não pode ser isso, né? Na verdade, assim, depende muito do momento do atleta. Eu já vinha de longas provas, então eu já estava pronta, era só terminar ali, fazer... Vamos pôr aí que esses 6 meses foram um polimento para eu chegar nos 300, vamos pôr assim. Agora, eu já fiz prova menor, 235, e eu fiz treino de 120 quilômetros. Treino longo de 120 quilômetros. Mas foi a minha primeira prova solo. Certo. Então, assim, eu nunca mais fiz, foi o único treino de 200. Porque depois eu comecei a fazer outras provas.
E aí meu corpo já estava meio que acostumado, entendeu? Acostumado. Então não precisava fazer tão longo. E vão para a prova, então? Vamos. Chega lá na prova, na hora da largada, 300 quilômetros você levou quanto tempo? Eu fiz 60 horas. 60 horas. Tinha calculado, pelo que eu te conheço, eu falei, deve ter... 2 dias e meio na estrada, deve ter acontecido muita coisa. Né? O que você tem de mais marcante, assim, poxa, essa daqui, nesse dia... Então, eu gosto muito de me concentrar. Na largada, para mim, é sempre uma festa, porque essas provas não tem tanta gente assim, né? Tipo, 3 mil pessoas. Não tem. Então, como sempre é reduzido, eu sempre tenho muitos amigos ali, porque a gente sempre se encontra nessas provas. Sim. Então, a largada, para mim, é um momento, assim, de confraternização geral. Até porque, provavelmente, a gente não vai se ver mais durante o caminho. Vê uma vez ou outra, mas não vê mais. E aí eu cumprimentei todo mundo e tal, e fui me concentrar. Eu fico muito concentrada, eu fui com apoio, eu peço aos meninos que me esperem já lá no quilômetro 5 e tal. Me concentrei, na hora que eu olhei para a largada, assim, eu falei, nossa, vou chegar lá em Passa Quatro. A prova largou em Tiradentes. Eu falei, nossa, vou chegar lá em Passa Quatro. Meu Deus do céu. Aí eu fui. Então, assim, no início, a gente sempre fica, eu, pelo menos, eu não sou daquelas ansiosas que não consegue dormir e tal, não sei o quê, não. Mas o início te dá, assim, eu queria já chegar lá no quilômetro 100, que aí eu já estou totalmente aquecida e tal. Então, assim, o início, e estava meio quente no dia, assim, o início eu senti muito calor, eu fiquei muito abafada, assim, eu acho que foi um pouco de emoção e tal. Tem altimetria? Subiu muito, desceu não, muito? No início não. No início não. Mais para frente um pouquinho que tinha, mas no início não. Tinha um pouco, mas dava para fazer. Mas quando chegou assim lá pelo quilômetro 40 e pouco, não, 30 já estava correndo, solta e tal, foi ótimo assim. Eu realmente não sou de ficar ansiosa, não conseguir dormir, nada disso. Mas na hora que você larga, na verdade, eu acho que vem assim em você e fala assim, nossa, eu já fiz tudo que eu precisava. Agora eu só preciso correr. Então eu sinto assim que eu preciso chegar naquele ponto assim, pronto. Agora eu estou só correndo, sabe assim? Tipo, dá aquela esquentada na turbina e fala, pronto, agora eu estou só correndo mesmo, tranquila, vamos curtir, vamos aproveitar, o caminho é lindo, 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 então foi ótimo. E dentro da prova, você tem algum perrengue que você passou dessa prova especificamente? Tem algum problema que você teve, que você achou que, de repente, acho que não vou conseguir. Isso acontece com você também? Isso acontece. Acontece, mas assim, que eu tive certeza que eu não ia conseguir, isso nunca aconteceu. É porque a gente, às vezes, tem aquele momento assim, de muita baixa, então você acha que nada vai dar certo mais, né? Mas nessa prova especificamente, a gente já estava mais ou menos no quilômetro 200, por aí. Eu queria dormir, eu estava muito cansada, eu queria dormir. Aí eu entrei no carro e não consegui dormir. Aí eu, ai meu Deus, acho que eu não vou aguentar aí mais e tal. Aí ficou aquela tensão, assim. Aí a gente entrou numa cidade, e normalmente em cidade, e principalmente à noite, é muito difícil passar, porque às vezes você não consegue ver a marcação. Sim. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, acho que eu não vou conseguir, quero dormir, aquela confusão. E aí eu falei assim, eu tava com apoio, eu tava com o Renato, tava comigo, meu apoio. De repente eu cheguei no carro e falei assim, os meninos, você quer o quê? Eu falei, eu quero a minha mochila, que eu quero ir sozinha. Eu estava extremamente cansada, preocupada que eu não estava conseguindo dormir e tal, mas eu preferi ir sozinha. Porque aí eu fico sozinha, eu converso comigo mesmo, eu baixo a bola, eu vou no meu ritmo, se eu quiser ir um pouco mais devagar, eu resolvo aquilo ali, entendeu? Então, assim, foi um momento difícil esse, assim, porque como eu sei que eles estão lá comigo, para estar comigo o tempo inteiro e me ajudar no que for preciso. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu precisava ficar sozinha, então eu sei que eu deixei eles preocupados. Aí cheguei no final desse trecho, tranquila já tinha respirado bastante e tal, deitei, dormi um pouquinho, levantei, só parei lá em Passa Quatro. Você consegue ter uma resposta assim para você? Por que você gosta das lutas? Você já falou assim, se sente bem e tal, mas poxa,
Você tem mais alguma para frente? Você está mais do que 300? Eu realmente não sei explicar o porquê, mas eu acho que é uma condição que eu tenho. Assim, primeiro, o ambiente, eu gosto muito. Uhum. Essa 300 especificamente na Estrada Real, que é o lugar que eu mais treino por aqui, sim, é maravilhoso, assim, só paisagem bacana e tal, um lugar, um ambiente muito bom. Acho que isso contribui muito. Uhum. E eu acho que a minha própria condição de resistência, que apesar do cansaço, apesar de tudo, eu consigo manter um ritmo ali e concluir. Porque assim, se você for parar para pensar, gente, 300 quilômetros, pelo amor de Deus, tem hora que você olha, você fala, não vou nem de carro fazer 300 quilômetros. Não estou nem afim de fazer 300 quilômetros de carro. Né? Mas, assim, não tem explicação. Eu acho que pode ser por esse caminho aí, do lugar, da minha condição física, eu acho que vai por esse caminho. Por acaso, né? E assim, de curiosidade, se você usa suplemento ou não, durante as provas, durante os treinos? Na verdade, eu faço um acompanhamento com a nutricionista, né? Então, dentro disso tem suplementação, sim. Tudo de acordo com o tipo de treino e tem alimentação diferente na prova também. Como que você terminou essa prova de 300 quilômetros? Então, nossa, exausta, assim, cansada e tal, mas extremamente satisfeita por ter concluído. Eu tava, tem umas coisas que são engraçadas, realmente, porque assim, no dia seguinte, parecia que eu nem tinha ido. Uhum. Eu não queria ir de novo, não, mas parecia que eu nem tinha ido. Eu estava bem, eu estava me sentindo bem. Dor muscular a gente vai ter. Sim. Eu gosto de chegar exatamente assim, me sentindo bem, fisicamente no geral. A perna vai doer, gente, não tem jeito. O pé vai doer, não tem jeito. Mas assim, tranquila, entendeu? Assim, vendo que eu fiz realmente o que eu me propus a fazer. E agora a gente realmente fica muito cansado. Isso aí eu demoro uma semana para retomar aquela condição assim de acordar bacana já. Nossa, estou no horário, tá tudo bem, podemos ir. Eu gasto uma semana. Mas eu não durmo. Tem gente que pergunta assim, você dorme 3 dias direto? Não. No dia seguinte eu acordei no meu horário, um pouco mais tarde, mas eu acordei no horário normal, assim, entendeu? Não tem isso, não. E para você conseguir, você faz algum outro treinamento complementar? Hoje, atualmente, e não mudou muito, eu faço yoga e eu faço também o trabalho de musculação e funcional, porque eu entendo que a musculatura precisa estar preparada para isso. Eu nunca fiz e corro 100 km. Beleza, mas eu prefiro fazer porque eu garanto que, na verdade, a minha maior preocupação nem é muito durante a prova, é depois, como que eu vou ficar. Porque eu tenho que lembrar que na segunda-feira eu tenho que trabalhar, né? Eu preciso levantar bem, tranquilo, tal, para ir trabalhar. Eu sei, né, porque você posta as suas redes sociais, a gente conversa muito, a gente tá vendo as suas tatuagens e tal. A 300 também virou tatuagem? Lógico, gente! Lógico! Na verdade, eu me propus a todas as provas acima de 200 quilômetros que eu fizer, eu tatuar alguma coisa dela. Aí eu vou fazer aquele já ou jamais com você. Você sabe como que é? Não, mas pode fazer. Eu vou falar uma frase, vou fazer uma pergunta e você fala já ou jamais. Tá bom? Ok. Se arrependeu de participar de uma corrida curta? 5, 10? Não, jamais. Jamais. Já passei aperto, mas jamais. Teve que fazer um pipi stop durante a corrida longa e não tinha banheiro? Várias vezes. Já. Por isso que no mato é bom correr no mato. Você já xingou o seu técnico quando recebeu uma planilha e não gostou muito? Já. Uma vez eu falei com ele. Não, falei desse jeito. Falei, né? Você tem certeza que essa planilha é para mim? Ele falou, tem. Falei, então tá. E aí a última, você já abandonou alguma prova? Já abandonei. E assim, pensei que fosse ser a pior coisa das galáxias. E não é.
Na hora é ruim, você tem que decidir aquilo e tal. Não é fácil, sinceramente. Lu, te agradecer mais uma vez esse bate-papo. Você é uma das pessoas que tem muita história para contar pela quilometragem. E para dizer uma coisa que eu já te falei, mas vou repetir. Quando eu fui ajudar o Roberto, né, lá nos 250 Caminhos de Rosa, o seu conselho no posto de gasolina antes da largada, ele foi fundamental para que o Roberto conseguisse e para que eu e o Nelsinho pudéssemos ajudar da melhor forma, né? Você olhar para a gente assim, toda hora parece que eu vejo você assim na nossa frente. Eu falo assim, olha, cuidem dele, se respeitem, tenham paciência, que vai dar tudo certo. Ali eu falei assim, agora já deu certo. Agora, né? Vai, é isso agora aí. Vai. Caríssimos amantes da corrida, essa é a nossa colega Luciana Aragão. E na semana que vem, sai de Minas Gerais, a gente vai lá para Pernambuco, para conhecer o Eduardo Neves, do Ultracar. Tá joia? Que bom. Valeu, pessoal. Beijo. Valeu.